Pai amado, fonte de toda a vida e de toda a luz, nós te agradecemos por teu plano divino de aperfeiçoamento, pela dádiva da existência e por nossa maravilhosa jornada de ascensão ao paraíso. Pai eterno, nós te louvamos por habitares em nós por meio do teu fragmento divino, o ajustador do pensamento, o nosso guia fiel que nos inspira a escolher sempre a verdade, a buscar a beleza e a viver a bondade em cada passo do caminho. Somos gratos também por teu Filho Jesus, que viveu entre nós e nos revelou o teu verdadeiro rosto de Pai, e que, ao regressar a ti, nos enviou o Espírito da Verdade para iluminar as nossas decisões, confortar os nossos corações e fortalecer a nossa fé diante das incertezas do mundo. Pai universal, nós te pedimos a fé viva de Jesus, a fé que confia plenamente em ti e que não vacila, mesmo em meio às provações, e que transforma a dor em serviço e o medo em coragem. Concede-nos a graça de sermos o reflexo da tua luz nesse mundo. Que os nossos pensamentos, palavras e ações revelem a tua presença em nós, e que ao sermos guiados pelo ajustador e conduzidos pelo Espírito da Verdade, possamos viver como teus filhos, firmes no propósito de fazer a tua vontade. Que assim seja por toda a eternidade. Amém. Bem, muito obrigado, Chuchu. Muito bem, então vamos lá continuar a nossa leitura aqui. Eu vou compartilhar o texto do livro nessa parte que nós paramos e precisamos aí de alguém para nos ajudar com a leitura. Quem quer nos ajudar? Pega a senha, não Eu vamos posso brigar. ajudar. Vamos lá, Ângela, muito obrigado. Pode começar? Pode. 3. O dia no acampamento. Os apóstolos passaram a maior parte do dia caminhando pelo Monte das Oliveiras e conversando com os discípulos que estavam acampados com eles. Mas no início da tardinha ficaram muito desejosos de ver Jesus retornar. Com o decorrer do dia, inquietaram-se cada vez mais quanto à segurança dele, e sem ele sentiram-se inexprimivelmente sós. Houve muito debate durante o dia sobre se deveria ter permitido ao mestre sair sozinho pelas colinas, acompanhado apenas por um garoto de recados. Embora nenhum homem exprimisse abertamente os seus pensamentos, não havia nenhum entre eles, salvo Judas Iscariotes, que não preferisse estar no lugar de João Marcos. Foi no meio da tarde que Natanael fez o seu discurso sobre o desejo supremo para cerca de meia dúzia de apóstolos e meia dúzia de discípulos, concluindo o discurso desta forma: o que há de errado com a maioria de nós é que nos entregamos apenas com a metade do nosso coração. Não amamos ao Mestre como ele nos ama. Se quiséssemos todos, tanto quanto João Marcos, ir junto, ele certamente nos teria levado a todos. Ficamos quietos. Já o rapaz aproximou-se do mestre e ofereceu-lhe a cesta. E quando o mestre pegou-a, o jovem não a soltou. E assim o mestre nos deixou aqui, enquanto foi para as colinas com a cesta, o rapaz e tudo. Por volta de 4 horas, alguns corredores chegaram até Davi Zebedeu, trazendo-lhe notícias da sua mãe em Betsaida e da mãe de Jesus. Vários dias antes, Davi havia concluído que os sacerdotes principais e os dirigentes iam matar Jesus. Davi sabia que eles estavam determinados a destruir o Mestre e achava-se convencido de que Jesus não iria exercer o seu poder divino para salvar-se, nem permitir aos seus seguidores que empregassem força em sua defesa.
Tendo chegado a essas conclusões, ele não perdeu tempo e despachou um mensageiro até a sua mãe, instando-lhe para que viesse imediatamente a Jerusalém e que trouxesse Maria, a mãe de Jesus, e todos os membros da família dele. A mãe de Davi fez como o filho lhe havia pedido, e agora os corredores voltaram a Davi, trazendo a notícia de que a sua mãe e toda a família de Jesus estavam a caminho de Jerusalém e deveriam chegar no final do dia seguinte ou na manhã subsequente. Já que Davi havia feito isso por sua própria iniciativa, ele pensou que seria prudente guardar consigo essa informação e não contou a ninguém. Portanto, que a família de Jesus estava a caminho de Jerusalém. Pouco depois do meio-dia, mais de 20 daqueles gregos que tinham estado com Jesus e os 12 na casa de José de Arimateia chegaram ao acampamento. E Pedro e João passaram várias horas em conversa com eles. Esses gregos, ou ao menos alguns deles, estavam bastante avançados nos conhecimentos do reino, tendo sido instruídos por Rodin em Alexandria. Naquela noite, depois de retornar ao acampamento, Jesus conversou com os gregos e ele teria ordenado esses 20 gregos, tal como havia feito com os 70, não tivesse sido pelo fato de que uma ação assim teria deixado seus apóstolos e muitos dos seus discípulos principais bastante perturbados. Enquanto tudo isso acontecia no acampamento, em Jerusalém, os sacerdotes principais e os anciães ficaram surpreendidos por Jesus não ter voltado para falar às multidões. Na verdade, no dia anterior, quando deixou o templo, ele disse: entregue a vós fica a vossa própria casa em desolação. Mas eles não podiam entender por que ele estava disposto a renunciar à vantagem tão grande que tinha conseguido em vista da atitude amistosa da multidão. Embora eles temessem que ele fosse instigar na multidão um tumulto, as últimas palavras do mestre diante dela tinham sido uma exortação para que ficasse de todas as maneiras razoáveis em conformidade com a autoridade daqueles que se colocavam no assento de Moisés. Era um dia movimentado na cidade, pois simultaneamente preparavam-se para a Páscoa e aperfeiçoavam os seus planos para destruir Jesus. Não veio muita gente ao acampamento, pois o seu estabelecimento tinha sido mantido como um segredo bem guardado por todos aqueles que sabiam da importância de ficar lá para Jesus em vez de ir a Betânia todas as noites. Obrigado, Uhum. Ângela. Muito bem, pessoal. Alguém quer se manifestar a respeito desse texto? Boa noite àqueles que chegaram enquanto a gente estava na leitura aí. Eu sempre gostei dessa parte onde o João Marcos se faz ir com Jesus. Eu acho isso é muito bonito o que esse menino fez. E me lembra também, porque eu sei que vocês leram o Cavalo de Troia, e o autor daquele livro, o J.J. Jimenez, né? O Benites, Di, Benítez, isso. O diálogo que ele fez de Jesus com João Marco é muito bonito. Acho que está no volume 5. é verdade. Eu não sei por que subiu esse dedão meu aqui, mas acho que é algum movimento que eu faço aqui. Oh, muito legal mesmo essa passagem do Benites lá. Aliás, o Benites
literalmente copiou vários textos do livro de Urante. Aí também ilustrou bastante a história dele. Eu cheguei no livro de Urante através da obra do Cavalo de Troia, assim como centenas, milhares de outros estudantes do livro de Urante. Muito legal. Bem lembrado, Ângela. Sobre o texto, alguém quer manifestar alguma outra consideração? Gostaria, assim, de enfatizar Fala. um comportamento do Davi que eu acho, assim, admirável. Eu gosto muito do Davi, de toda a sua proatividade que ele tem, assim, ele é uma sensibilidade aí, e esse texto descreve várias situações que parece um filme, né? Tudo que estava acontecendo ao mesmo tempo, a situação com o Davi, trazendo a mãe, sua mãe, depois as outras circunstâncias que estavam ocorrendo, né? Então, assim, me chamou muita atenção esse texto, e principalmente o fato do Davi já providenciar a chegada da mãe dele, com a intuição que ele tinha. Eu queria só ressaltar isso, assim. Muito legal, Hélio. Oi, Hélio. Boa noite a todos. Boa noite. Então, podia colocar, por favor, o parágrafo 7? Podia sim. Está lá, está na tela. Eu vou destacar uma frase. Mas eles não podiam entender por que ele estava disposto a renunciar à vantagem tão grande que tinha conseguido em vista da atitude amistosa da multidão. Então, os apóstolos estavam querendo entender por que Jesus não foi atrás do apoiamento da multidão que também o receberam. A bem da verdade, já que Jesus sabia do desfecho da sua carreira missionária, também é uma curiosidade minha saber por que ele não poupou a humanidade dessa pecha de desonestidade, de agressão, de violência contra o Criador desse universo. Ele poderia ter sido generoso com a humanidade, sabendo da sua perversidade, e ter encontrado uma outra maneira de ter desistido da sua missão aqui na Terra. Eu quero, por favor, colocar outro texto. Está no 8. É um Olha texto lá. pequeno, mas aqui o texto destaca um comportamento errático de Jesus que tinha por hábito ir para Betânia, que fica nos arredores de Jerusalém, ficar com o amigo e com as irmãs desse amigo. E nesse dia em particular, Jesus, renunciou esse costume de estar com Lázaro e as suas irmãs em Betânia, oportunizando o desfecho que acabou acontecendo. Ou seja, por algum motivo que para mim é uma curiosidade, por que Jesus não poupou a humanidade desse desatino? É apenas uma provocação. Obrigado. Muito obrigado, Hélio. Eu só queria, sobre o que o Hélio falou aqui, comentar aqui que, na minha opinião, eu sei que os apóstolos também não entendiam isso, mas acho que a referência que os reveladores estão fazendo aqui, de que eles não podiam entender porque ele estava disposto a renunciar à vantagem tão grande que tinha conseguido, blá, 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 estava se referindo aos sacerdotes principais e os anciões que estavam surpresos por Jesus não ter voltado. Então, eu acho que é disso que os reveladores estão fazendo aqui. Muito embora os próprios apóstolos também não pudessem entender por que que Jesus não tinha tomado partido dessa questão do apoio popular que ele estava recebendo ali em Jerusalém. Eu acho que a outra pergunta do Aélio, por que que
Jesus não escolheu ou não arranjou uma outra forma de partir e deixar o nosso mundo aqui sem ter que passar por isso, é, bom, me vem à cabeça múltiplas respostas sobre esse assunto. Mas eu vou aguardar aqui para comentar isso depois. Diga lá, Roberto. Pessoal, a Egli comentou do Davi. Eu também fico muito admirado do Davi Zebedeu, o que ele fez, essas iniciativas. Para mim, ele era quase um apóstolo, um irmão de Jesus. E eu coloquei agora, estou colocando no grupo de estudo lá no WhatsApp, que no final Davi casou com Ruth. Vocês imaginam que casal poderoso, porque Ruth, a irmã de Jesus, ela é revelado que ela manteve a fé em Jesus Cristo. Então eu fico imaginando essa família do Davi Zebedeu e da Ruth de Jesus. Isso que eu queria comentar. Muito obrigado, Roberto. Oi, Egli. Eu gostaria de comentar a segunda provocação do Aélio, né, em relação a por que ele não foi para Betânia. Possivelmente porque ele tinha presciência, Jesus, que os irmãos, o Lázaro já estava fugindo, né, saindo já desse local ali próximo a Jerusalém, porque já sabiam, ele, acho que até, não sei se eu estou certa aí, mas não sei se foi avisado ou Jesus pediu para que eles pudessem já ir para já junto com o Abner, né? Então ele não estava mais lá presente. Eu tenho a impressão que é isso, por esse motivo. Não estou certa, mas eu acho que é por causa disso, que ele não estava, já tinha ido embora e Jesus já sabia disso. A partida de Lázaro foi depois da ressurreição de Lázaro, né? Jesus pediu que ele fosse para junto de Abner lá para não ser caçado. Então, foi mais ou menos nessa época mesmo. Então, muito bem, eu queria destacar aqui sobre Davi. Davi prestou um serviço espetacular para o reino, para Jesus. Mas Davi nem era dos filhos do Zebedeu aquele que era o mais religioso, o que estava mais apegado à filosofia, tanto que ele não quis ser apóstolo, ele preferiu lá fazer esse trabalho do mensageiro do reino. Então, naqueles tempos de Jesus, ele era o WhatsApp e o mensageiro que trabalhava a todo vapor na internet, que trabalhava a todo vapor para atender a Jesus e seus discípulos, sempre levando e trazendo as notícias que interessavam para as partes. Muito interessante. Também ele trouxe, veja bem, até Davi sabia que Jesus ia morrer ali. E ele tomou essa iniciativa de trazer a mãe dele, Salomé, né, e pedir que a mãe dele viesse juntamente com Maria, a mãe de Jesus, e a família de Jesus, porque ele já previa o desfecho disso, né? Os eventos que estavam acontecendo ali. Então, isso, eu acho que Jesus, de fato, se quisesse, poderia ter evitado a sua morte ali daquele jeito. Mas ele quis cumprir a vontade do Pai, que era cumprir a trajetória dele com todo o envolvimento, com todo as consequências das ações
equivocadas do mal provocado pelas pessoas no nosso mundo. Nós fazemos parte de um todo, cada um de nós é uma célula desse todo, e cada erro que cada um de nós cometemos, cada pecado que cada um de nós cometemos, todos os outros membros dessa família, desse organismo vivo que é esse todo, esse cosmos, sofrem as consequências por isso, são afligidos por isso. A gente às vezes não se dá conta, mas nós cometemos muitos erros, não estou falando de pecados, por pura ignorância. O erro, nós estivemos falando disso na escola essa semana, o erro, ele é a escolha equivocada do caminho que nós devemos seguir, das ações que nós devemos tomar. É uma escolha equivocada por pura ignorância. E o erro representa o mal. Sempre que acontece um erro, a gente provoca um mal. Isso não quer dizer que esse mal é parte do maligno, é parte do malvado, é a malvadeza. Não, é uma consequência natural do erro. Nós já citamos em outras oportunidades. Pessoa que se encontra no trânsito e de repente está tudo travado. Minha cunhada ficou 10 horas no trânsito de São Paulo para cá, na Régis Bittencourt, porque teve um acidente ali. Então, quantas pessoas não foram afetadas por esse acidente? Os acidentes acontecem, mas ele aconteceu, todos os acidentes acontecem porque alguém se equivocou, alguém cometeu um erro. Voluntário ou não, desapercebido ou não, cometeu um erro. Então, todas as pessoas acabam sofrendo as consequências desse erro, né? Também já citei outros exemplos. O sujeito chega numa roda de gente, num lugar que tem bastante gente, com o som ligado a 200 decibéis, achando que é o máximo, incomodando todo mundo. E ainda fala assim, os incomodados que se mudem, né? Então, essa pessoa não faz isso por ser malvada, não faz isso porque é maligna, faz isso por ignorância, faz isso por desconhecimento. Eu poderia ficar horas aqui dando exemplos de coisas que nós fazemos diariamente, sem nos aperceber de que algumas dessas coisas não estão corretas, não estão de acordo com a vontade do nosso Pai. Então, tudo aquilo que a gente faz, que afeta o bem-estar, o sossego, a, a percepção das pessoas que estão à nossa volta, seja lá o que for que a gente faz, geralmente é resultado de um erro, de uma falta de respeito para aquelas pessoas que nos cercam de alguma forma. E aquilo provoca consequências, provoca aflições, né? Então, o pecado e o erro traz aflições para a humanidade. E Jesus, de fato, não precisaria morrer como morreu. Ele teria que, sim, passar pela morte. Nós discutimos ali na escola na quarta-feira, essa foi uma questão que justamente a Lília levantou. Olha, Jesus era um inocente, então uma pessoa de bem, uma pessoa boa. Como que uma pessoa de bem, uma pessoa reta, justa, é afligida dessa forma? E a resposta é exatamente essa. Todos nós somos parte do todo. Quando alguém faz alguma coisa errada, alguém comete um pecado,
Todos nós pagamos por isso. É evidente que ninguém queria, com exceção dos algozes, que acontecesse aquilo que aconteceu com Jesus. Mas o que importa nesse evento é que se cumpriu o destino não, se cumpriu a experiência equivocada daquelas pessoas que queriam, de qualquer forma, garantir a sua posição, garantir a sua liderança, garantir a sua autonomia e queriam tirar aquilo que eles consideravam inimigo do caminho. Eles usaram um procedimento equivocado, violento, para tirar Jesus do seu caminho e assegurar a sua permanência no poder, mas isso acontece hoje, todos os dias, não com crucificações de pregar o sujeito na cruz, mas com crucificações da moral, né, do emocional, do equilíbrio das pessoas, da sociedade, etc. Isso acontece todos os dias, né? O ponto-chave, sim, foi um sofrimento gigantesco que Jesus não teria que passar por ele. Mas também a morte é só o portal da ressurreição, e Jesus sabia disso. Ele, como humano, pressentiu o sofrimento que seria imposto a ele, e, claro, como humano, ele não queria passar por aquele sacrifício, por isso que ele pediu para o Pai, se fosse possível, afastar aquele cálice dele. Mas depois da conversa com o Pai, ele disse: Olha, tudo bem, seja feita a tua vontade, vamos lá, né? Não que o Pai desejasse que aquilo que aconteceu a Jesus devesse acontecer daquela forma, que o Pai poderia de antemão saber, ele sabe o fim a partir do início, saber qual seria o desenlace desse negócio. Mas o Pai não poderia interferir no livre-arbítrio das pessoas, principalmente porque a nossa vida não acaba aqui, continua lá. Jesus tinha que se submeter à vontade do seu pai, que assim como ele não utilizou os poderes dele para salvar a população, salvar os miseráveis, salvar os pobres, salvar os doentes, embora ele tenha feito alguns milagres, ele não utilizou esses recursos porque ele é o soberano, ele é o criador de 10 milhões de mundos no seu universo local. Então, qual é o exemplo que Jesus daria se ele equacionasse os problemas aqui na Terra só porque ele estava aqui? Que exemplo ele estaria dando para todos os planetas que fazem parte do universo local dele, que estavam assistindo, porque a auto-outorga dele foi para todos os planetas, não foi só para o nosso. Então, de que maneira os outros planetas iriam olhar para um acontecimento desse e dizer: caramba, pô, então preciso ser visitado por Jesus para resolver os nossos problemas aqui? Esse não é o curso normal, natural do desenvolvimento religioso perfeccionado que o Pai espera de nós. É por isso que nós somos ignorantes e estamos sujeitos ao erro, porque nós estamos vivendo uma experiência de perfeccionamento. E nessa experiência de perfeccionamento, é natural que a gente tenha um aprendizado e que esse aprendizado implique no erro, implique em escolhas equivocadas. O importante é a gente descobrir isso e ir aperfeiçoando para que a gente não cometa mais esses erros. Então, Jesus não poderia, para o nosso planeta, tomar uma decisão
de compaixão de resolver o problema de todas as pessoas aqui, porque esse não é o propósito do plano do Pai. E esse não seria o exemplo para ser dado para os outros 9.999.999 planetas que fazem parte do seu universo local. E mesmo que ele fosse fazer isso a nível de universo local, falasse, não, peraí, eu vou resolver a situação aqui em Urante, nosso planetinha aqui, e uma vez que eu estou resolvendo aqui, também eu vou resolver para os outros planetas do meu universo local. Ora, ele é soberano do universo local, mas isso não dá a ele, embora ele possa fazer, não dá a ele a prerrogativa de destruir o plano do Pai Celestial, porque nós temos 700 mil universos locais. Não tem só o dele. E todos esses universos locais têm que trabalhar alinhados com essa linha de desenvolvimento, de perfeccionamento, de evolução, de partir da imperfeição para a perfeição. Então, é por isso que Jesus, estando entre nós, ele sempre dizia, né, que cumpra-se a vontade do meu Pai, com a vontade do Pai universal, porque ele, como soberano do universo local, ele poderia, sim, se ele quisesse, tomar uma atitude qualquer com relação ao povo de Urante, assim como poderia com relação ao universo local dele. Mas ele em nenhum momento recebeu a autoridade do Pai para violar a ordem geral do cosmos e mudar essa ordem do cosmos. É por isso que ele não fez nada diferente com relação a isso. Não só por isso, mas essa é uma das razões, né? Então, eu acho que a sequência dos eventos que aconteceram aqui nos trazem uma série de reflexões, né? Nós ainda não chegamos lá, vamos chegar, mas, de fato, se Jesus quisesse, poderia ter escapado desse destino, que não foi escrito por ele, nem foi escrito pelo nosso Pai. Esse destino se avizinhava por conta dos pecados, do egoísmo, da, da, do desejo de manter o poder, né, que existia entre aquelas pessoas ali, né? Então, eles até se auto-enganavam, achando que a religião deles era melhor do que a de Jesus, quando claramente muitos deles abandonaram aquela religião para seguir Jesus, né? Enfim, diga lá, Hélio. Eu me inscrevi apenas para comentar um parágrafo, uma parte de um parágrafo do texto lido hoje. Mas te ouvindo, eu fiquei com vontade de falar alguma coisa. Mas vamos Não primeiro fale. falar sobre o que eu me inscrevi originalmente. Por favor, coloca no parágrafo 2. Parágrafo 2. Está lá na tela. Então, me chamou a atenção e eu destaquei a fala do Natanael sobre o desejo supremo. E ele disse: o que há de errado com a maioria de nós é que nos entregamos apenas com a metade do nosso coração. Só dessa frase já sairia aqui vários minutos de considerações, não só em relação a Natanael e os seus correligionários, mas também com relação ao nosso comportamento dos dias atuais. Mas, enfim, fica aqui apenas como uma reflexão. E ele exaltou João Marcos, que disse: eu queria estar com Jesus e eu estou com Jesus e Jesus aceitou. E aí eles pensando, por que que nós não fizemos o mesmo? Bom, mas eu queria comentar sobre a tua fala, Henrique. Eu, eu passei recentemente por uma experiência muito complicada na Igreja Adventista, que estava estudando. E olha, eu deixei de ser adventista em 2019, mas eu continuo participando
porque eu levo minha mulher aos sábados e para mim é muito ruim voltar para casa, então eu fico, ou ficar ali em frente esperando. Então eu sento no banco e fico ouvindo ou participando com a intenção de entrar mudo e sair calado. Mas quem disse que eu consigo? E o assunto era sobre amor, justiça e misericórdia. E a minha provocação, que acabou complicando a reunião, porque eles fazem uma escola antes do culto, era o seguinte: eu queria entender a lógica de a humanidade toda ter sido condenada, segundo a Bíblia e segundo a doutrina, porque a humanidade toda foi condenada pela falta do casal Adão e Eva. Ou seja, nós passamos a ser pecadores a partir do que fez o casal adâmico. Então, como é que a gente vai responder por um erro alheio? Foi a primeira provocação. A segunda provocação, segundo o que eu aprendi na Igreja Católica e também aprendi entre os evangélicos. Jesus veio ao mundo para libertar o homem, ou para salvar o homem da morte certa em função da falta do casal adâmico. Ou seja, a humanidade foi condenada naquele evento e Jesus veio para salvar a humanidade. Ok, mas eu pergunto, onde é que está? E só era possível que isso acontecesse se ele vertesse o próprio sangue, entregasse o próprio sangue. Não existia morte nenhuma que seria aceitável para reparar essa falta do casal adâmico e para reparar essa condenação da humanidade. Eu falei, mas onde é que está a misericórdia? Onde é que está o amor? Que coisa mais idiota. Nem nós, humanos, temos essa maldade, que para mim é maldade. Mas eu só estou colocando aqui como preâmbulo da tua fala. Eu realmente estou muito curioso, gostaria que alguém me informasse onde está escrito no livro de Urântia que Jesus precisaria verter o sangue, ele precisaria morrer para a missão dele ser aceita. Eu não estou nem falando morrer do jeito que ele foi morto, simplesmente morrer. Onde é que está escrito isso que, a exemplo da Bíblia, Jesus precisaria morrer, pelo motivo que fosse? Onde é que está escrito? O próprio casal Adão e Eva morreram de velhos. O Melquisedeque fez a obra dele e foi embora. Onde é que está escrito que Jesus precisaria morrer? Eu não estou falando sobre a perspectiva dos seus algozes, não estou falando sobre a perspectiva do Sinédrio, não estou falando sobre a perspectiva dos seus adversários, estou falando sobre a perspectiva dele. Dele, Jesus. Aonde que ele foi ter uma ideia dessa de que ele precisaria morrer por algum motivo? Mesmo sabendo que ia morrer, por onde trouxe algum benefício a morte dele para a humanidade como um todo? É uma provocação, eu só discordo do que se falou, e eu gostaria de deixar bem claro que eu discordo muito do que se falou. Mas, enfim, faz parte. Beijo! Vou ficar ouvindo. Não, para discordar faz parte do processo, não tem nenhuma proibição nessa direção. Olha, Jesus tinha que morrer. Isso está escrito em várias partes do livro de Urântia. Por quê? Porque a sétima auto-outorga, que é a outorga na carne, que é feita não só pelo nosso Micael do universo local de Nébadon, mas por todos os Micaéis dos 700 mil universos locais, a última auto-outorga, a sétima auto-outorga de todos eles acontece na carne, vivendo como a mais humilde, a mais simplória das suas criaturas, que somos nós. Então, essa experiência de viver na carne, ela é feita justamente com a ideia de que essa auto-outorga traga para o Micael a experiência de vida completa de um mortal do reino, que inclui a sua morte, a morte do mortal e a passagem para as morôncias, ou não, né, dependendo do indivíduo. Então, tem vários textos que falam da necessidade dos Micaéis no cumprimento da sua auto-outorga terem que morrer, passar a sua vida terrena com o final, com a morte. Evidentemente, essa morte de Jesus era completamente desnecessária da forma como ela aconteceu. Realmente não tinha.
existe sim no meio cristão essa convicção do que você falou, de que nós somos descendentes de Adão e Eva, de Adão e Eva. Adão e Eva teriam sido o primeiro casal e os pais da humanidade aqui na Terra, segundo a Bíblia, coisa que todos nós sabemos que não é. Também fala lá na Bíblia, e Jesus comentou disso no documento 148. Jesus diz: olha, vocês acham que esse negócio todo aconteceu? O estágio que vocês se encontram aqui é de que porque o Deus criou o homem perfeito, se referindo a Adão e Eva, e ele teria caído em desgraça, e Deus teria se arrependido de ter feito o homem. E é por isso que ele castigou o homem para viver todos os seus pecados, esse negócio todo. Isso é uma crença derivada de algumas escrituras do Antigo Testamento que não fazem o menor sentido. Inclusive, Jesus cita para Tomé, se não me falha a memória, olha, vocês acreditam nessas coisas, por que que você não leu o texto inteiro lá, na parte onde diz que Caim, depois de ter matado Abel, fugiu para a terra de Nod? Mas quem diabos era Nod? Se Adão e Eva eram os primeiros habitantes do planeta, e Abel e Caim eram os filhos de Adão, de onde saiu esse Nod, que está ali na Bíblia? Como poderia existir esse Nod se Adão e Eva eram os primeiros habitantes do planeta? E aí diz que se casou com uma mulher ali, e também diz que os filhos dos deuses começaram a casar com essas mulheres e outras coisas. Então, a própria Bíblia se contradiz nessa questão de que Adão e Eva seria o pai da humanidade. Assim como muitos de nós recebemos uma educação, um entendimento equivocado de que nós somos descendentes da melhor perfeição que teria sido Adão e Eva. Nós nunca fomos descendentes da melhor perfeição. Os pais da humanidade são ando e funto, eles nunca foram perfeitos em nada. Nós somos, sim, uma criação da melhor perfeição, porque nós fomos criados pelo Pai Universal. Mas nós não temos nada a ver com Adão e Eva. Aliás, Adão e Eva falharam no seu intento aqui e não conseguiram cumprir o papel que eles tinham designado para nós aqui. Então, assim, é um fato que os cristãos colocam aí, que Jesus tinha que pagar com sangue para nos reconciliar com o Pai de todos esses problemas acontecidos com Adão e Eva, porque nós carregamos o pecado original e nós estamos afastados de Deus, e a única maneira seria dar um banho nesse negócio todo com o sangue de Jesus. Mas esse é um dos dogmas, um dos problemas que os cristãos abraçaram de forma equivocada. É por isso que até hoje a gente tem esses rescaldos, essas coisas de que essas coisas miúdas, e esse sentimento de que Jesus veio nos salvar com o seu sangue. Ué, se for essa a ideia, ele falhou completamente, porque nós continuamos tão ignorantes, tão atrasados, como nós éramos quando ele chegou aqui. Então ele tem que voltar aqui para resolver o problema, né? Então eu não acho que Jesus deu um banho de sangue para nos reconciliar com o Pai. Em nenhum momento eu tinha falado isso antes, né? Então, se ficou essa impressão, eu faço questão de corrigir agora. Jesus tinha que morrer, fazia parte da sua autotorga. A morte dele, da maneira como ocorreu, foi completamente desnecessária. E é resultado, sim, dos erros, dos pecados cometidos pelos homens, onde geralmente os inocentes pagam pelos pecadores. O filho que está na barriga da grávida lá, que da mãe que se droga, que nasce com problemas, o bebê que está ali é um inocente, ele vai pagar pelo erro da mãe.
Estou citando esse exemplo aqui, mas tem milhões de outros exemplos onde nós pagamos pelos nossos erros. A gente fica gordo porque come demais, fica bêbado porque bebe demais. A gente se droga, fica viciado, não tem? Então, assim, o ser humano muitas vezes não percebe que ele mesmo provoca as suas aflições, e as suas aflições geralmente provocam aflições sobre inocentes, sobre gente que não tem nada a ver com isso, né? Faz parte desse organismo vivo. Então, assim, quando você corta o dedo, sai sangue. Sai sangue não é porque você furou o coração, sai sangue porque naquele lugar tem sangue, porque é parte, aquele dedo é parte do seu corpo, é parte do seu organismo, né? Assim somos nós, parte desse todo, parte desse organismo que a gente chama de cosmos, né? Hélio, obrigado por ter levantado essa questão aí. E obrigado por discordar, discorde sempre. Pois então, meu caro, tem um ditado popular que diz que em boca fechada não entra mosca. E os silentes até passam por sábios ao evitar demonstrar em público a sua própria estultice, a sua própria estupidez. Eu estou aqui demonstrando a minha estupidez ao falar. O que eu aprendi, eu vou ser breve para não monopolizar, nós só lemos um tópico 3. Vou ser breve. O que passa? Eu aprendi que até o ano 20 Jesus teve uma atividade voltada exclusivamente para atender sua família. Exclusivamente para atender a família. Foi a sua atividade familiar. Do ano 20 até o ano 26, Jesus foi conhecer o mundo, foi as suas viagens de aprendizado. Ele atendeu aquele jovem indiano a pedido do pai. Ele saiu pelo mundo para conhecer o mundo e conhecer as suas criaturas. E a atividade missionária começou depois disso. E essa atividade missionária dele começou a partir do batismo dele nas águas por João. E nesse momento, pelo que eu entendi de muitos aqui no movimento grandiano, Jesus já tinha cumprido a sua obra aqui na Terra, a sua obra de auto-outorga, de sua sétima auto-outorga. Todos os Micaéis passam pela experiência de nascer do útero de uma mulher. Todos. Mas eu estou realmente interessado, e eu vou pesquisar bastante, se alguém puder me ajudar, dizer aonde que eles têm que passar pela experiência da morte. Do nascimento, ok, já entendi. Ou seja, Jesus já teria cumprido a sua auto-outorga na terra no momento do batizado, ele precisava mesmo morrer. Mas, enfim, você trouxe essa informação e me despertou curiosidade. Procura Eu lá, vou pesquisar, meu cara, e a gente volta em outra pesquisa. oportunidade. Mas Obrigado, não fica obrigado. só na pesquisa. Quando você achar, traz aqui. Fala, achei aqui, ó. O Henrique Você me tinha razão. conhece, meu querido. Você sabe que eu não vou guardar só para mim. Você me conhece. Um abraço, beijo. Obrigado, tchau. Oi, Sidney. Aélio, eu sou a luz, o caminho e a vida. O caminho, ele tinha que fazer o caminho, ele tinha que morrer, tinha que ressuscitar no primeiro mundo, passar por todos os mundos das nações, como nós queremos fazer. Ele tinha que mostrar o caminho. Por isso que ele teve que morrer, não daquela forma lá, mas para mostrar o caminho. É assim que funciona. Vocês aprenderam? Então, é assim. É por isso que ele tinha que morrer. Porque faz parte da nossa vida a morte, correto? É mais ou menos por aí. Obrigado. Viu? Vamos. Eu estava procurando aqui a passagem e achei aqui. É o documento 20, é o 2062. Isso. Se quiserem colocar na tela aí, porque não é na parte da crucificação que fala disso, é na parte dos filhos criadores. Sim, sim, sim. Eu posso pôr aqui na tela. Vamos lá, 26.2, né? Isso. Documento 2062.
Estou procurando aqui, tá? Para depois colocar na tela. Aqui, achei. Vou compartilhar aqui com vocês aqui. Então tá aqui, 26:2, ó. Esse texto aqui que tá, já Isso aí. tem até alguns destaques aqui, né? Isso Então aí. lá diz, numa missão de auto-outorga mortal, um filho do paraíso sempre nasce de mulher e cresce como uma criança masculina do reino, como fez Jesus em Urante. Esses filhos do serviço supremo passam pela infância, pela juventude, até a maturidade, exatamente como faz o ser humano. Sob todos os aspectos, tornam-se como os mortais da raça na qual nasceram. Fazem pedidos ao Pai, como fazem os filhos do reino em que servem. Do ponto de vista material, esses filhos humanos divinos vivem vidas comuns, com uma única exceção: não geram nenhuma progenie nos mundos de sua permanência. Essa é a restrição universal imposta a todos os filhos do paraíso que fazem essa autuação. Mas não é aqui ainda. É É um pouquinho. 26:8. É seguindo mais, é seguindo 26:8. mais. É aqui mesmo que Ah, fala. É no 26:8. 8. Ah, É no vinte e 8. seis oito. É Continua. isso. Aqui. Aí. Quando a encarnação mortal termina, o avonal em serviço encaminha-se ao paraíso e é aceito pelo Pai Peraí. Universal. Não É é Um isso esse? pouquinho mesmo, isso antes. mesmo. Um pouquinho antes. Só um pouquinho. É o 7, desculpa. Quando não são levados à morte pela violência. Aí. Então, quando não são levados à morte pela violência, os filhos auto-otorgados abandonam voluntariamente suas vidas e passam pelos portais da morte, não para satisfazer as exigências da severa justiça ou da ira divina, mas antes para completar a auto-outorga, para beber do cálice da carreira da encarnação e da experiência pessoal de tudo que constitui a vida de uma criatura, do modo como é vivida nos planetas de existência mortal. A auto-outorga, a doação de si própria, é uma necessidade planetária do universo. É a morte física, nada mais é do que uma parte necessária em uma missão de auto-outorga. E um pouquinho lá em cima está escrito: ó, um filho auto-outorgado deve encontrar a morte, deve passar por toda a experiência real dos mortais dos reinos, mas que essa morte seja violenta ou incomum não é um quesito do plano divino. Porque no caso de Jesus foi muito cruel. Ó, tem aqui no 6:6, mas vós não deveis nutrir a ideia de que ele sempre tem o trágico fim que teve o vosso Filho Criador, que visitou o vosso mundo há cerca de 19 séculos. A experiência extraordinária e estranhamente cruel pela qual que Jesus de Nazaré passou em Urântia, a ser conhecida no universo local como o mundo da cruz, não se faz necessário um tratamento tão desumano que seja dispensado a um Filho de Deus. E a grande maioria dos planetas tem dispensado a eles uma recepção de muito maior consideração, permitindo-lhes terminar as suas carreiras mortais, encerrar a época, julgar os sobreviventes adormecidos e inaugurar uma nova dispensação, sem impor-lhes nenhuma morte violenta. Isso aí. Ou seja, tem que Uma, morrer, mas não E precisa. mata a todos cobra. eles, os filhos do paraíso, todos eles, quando morrem, eles ressuscitam ao terceiro período. Isso. Grato, me pouparam de uma pesquisa intensa. Agradeço a contribuição de Caio, de Sueli. Realmente agora Tem estou outros, convencido. tem Muito outros embora, textos, tem outros sim, textos, Hélio, que falam desse mesmo assunto, tá? No livro pois de então, Urante. Eu não vou procurar agora, mas se você procurar, você vai achar. para conservar, para preservar a minha reputação, quem ensina que Jesus já poderia ter abandonado a sua carreira de auto-outorga no momento do batismo, deveria ler esses textos melhor. Muito embora o que eu aprendi é que a morte, o experimento da morte acontece até para quem é fusionado. Ou seja, esse corpo
nascido de mulher não tem a menor serventia nas morôncias. Ou seja, ele sequer é transportado para as morôncias. Esse corpo é destruído, fica para trás. E nós vamos chamar essa destruição de morte. Quer dizer, mesmo que não haja doença, mesmo que não haja violência, esse corpo é destruído. E essa destruição desse corpo, para nós até agora, é morte. Eu só estou aqui provocando mais um pouquinho. Então, quem gosta de estudar, que pesquise mais. Ou pelo menos reconsidere essa de que Jesus já podia ter ido embora com sucesso quando foi batizado. Grato, Ok, desculpe nós incomodar o... podemos. Não, não, a gente não vai deixar passar. Está provocando, tem que. Senão todo mundo vai ficar aqui com cara de tacho, dizer, pô, o cara provocou, ninguém respondeu. Não. A auto-outorga, a sétima auto-outorga, implica realmente que o Micael tenha que viver a vida humana, inclusive a morte. Mas a missão da auto-outorga está completada quando o Micael, encarnado, chega ao ponto que seria de fusão com o seu ajustador do pensamento, que esse é o âmago da questão, é o ponto forte. Quando o Micael desenvolveu completamente a sua alma e chega no ponto de fusão com o ajustador do pensamento, ele completou a sua auto-outorga. Como o Jesus não era um cara fusionável, porque o nosso Micael já é um ser espiritual, não poderia formar um novo ser espiritual pela fusão ali, ele não sendo fusionável, porque se ele fosse fusionável, ele teria se fusionado ali e caput, teria ido embora do nosso planeta com seu corpo desmanchando em carruagens de fogo, como os reveladores falam ali. Então, uma vez que ele não se fusionou, mas ele chegou no âmago da questão, ele alcançou o objetivo dele de desenvolver a sua alma, ele cumpriu a sua missão. Agora, ele continuava tendo que abandonar o nosso planeta aqui como um ser encarnado e tinha que morrer. Então, a morte acontece porque eles não podem se fusionar. Que se eles pudessem se fusionar, não teria, mas a missão já estava completada. Então, Viu, Henrique? depois nós podemos estudar mais esse assunto, viu? Tudo bem. Só, Oi, só Caio. para complementar um pouco mais, tá? Tem duas fases principais da vida de um filho criador, e uma é até essa pseudofusão dele com o ajustador, que não é uma fusão, de verdade o ajustador se personaliza, que isso é a experiência, é a aquisição de uma experiência desde o mais não desenvolvido, né, até o desenvolvimento completo do ser humano, tá? Essa é a primeira fase. E aí é dito no livro de Dante que, cumprida essa fase, ele se dedica o resto da vida dele à revelação que ele tem que dar ao Pai, por exemplo, que aqui foi a escolha de Jesus, mas poderia ser outro tipo de missão magisterial, tá? Então, a primeira parte é uma ministração de si próprio, e a segunda parte é uma ministração às raças, né? E aí sim, quando terminar dessa ministração às raças, ele tem que desencarnar do mesmo jeito que nós desencarnaríamos, né? Exatamente. Infelizmente, eu imagino que se não fosse a violência toda, né, e o problema que houve com o Sinédrio e toda a raiva que foi gerada ali com Jesus, ele pudesse ter tido um tempo de ministração muito maior, né? Mas ele Com já sabia certeza. o que aconteceria, ele preparou tanto os discípulos deles, os apóstolos, né, para conseguir espalhar a mensagem, né? Ele sabia que ele não ia conseguir ficar aqui por muito mais tempo. É isso mesmo, Caio. Muito obrigado. Eu não sei se atendemos aí as dúvidas do Aéreo.
Hoje ele está jantando ali junto com a gente aqui, mas espero que esteja bom esse biscoito aí. Oi, Moacir. Oi. É, eu vejo da seguinte forma, mas já tem uma pergunta. Jesus viveu 30 e poucos anos. Se ele tivesse vivido 80, 90, 70, não seria melhor isso? E uma morte natural? Então, essa história, e dentro dessa história que está vindo desde aqueles tempos, nós estamos colocando regra. Mas muitas vezes eu não vejo muita lógica, por isso que nós estamos discutindo isso. Os grandes sábios, alguns também não viveram 80 anos, mas deixaram um legado muito grande. O legado de Jesus também é muito grande. Os apóstolos deram continuidade, né, a esse legado, mas às vezes eu fico pensando, poxa, ele morreu daquela forma, não precisaria morrer daquela forma, apesar que naquela época eles não crucificavam uma pessoa por dia ou por mês, sei lá eu, eram várias pessoas, né? Se você saísse fora da regra, você era crucificado. Mas eu não vejo assim, olha, sinceramente, eu vejo essa história contada mais por crenças que vêm já ao longo do tempo e amedrontando o pessoal. Eu já li livros onde eu soube, por intermédio do livro, que Jesus faleceu, foi para outras terras, faleceu e não foi crucificado. Então, existe muita argumentação hoje a respeito dessa história, né? E vocês verifiquem que nós estamos discutindo uma coisa que está praticamente dentro. Claro, o livro de Urântia descreve isso e nós estamos tentando entendê-lo, né? Entender o livro, mas eu também, cá com meus botões, e como todos nós, eu discordo também de muita coisa que está escrito no livro de Urântia, na Bíblia e em toda essa história, que para mim é uma compilação, é uma história verdadeira, mas nós não temos absoluta certeza disso. Por isso, essas dúvidas. E eu só pergunto, agora, fazer uma pergunta. Se Jesus vivesse 80 anos e não precisasse morrer da forma que morreu, não seria melhor? Certamente. Bom, essa é uma pergunta que teria que ser respondida por Jesus, né? Por alguma razão, ele achou que, sendo o soberano do sistema, ele já tinha cumprido a missão dele aqui na Terra, como de fato já tinha mesmo. Então, com relação ao que está no livro na Bíblia, sim, de fato, tem muita coisa lá na Bíblia que acabei de citar agora há pouco aqui, a história de Adão e Eva, que não é a narrativa correta que deveria ser. Então, mas a Bíblia não é uma revelação, é um livro inspirado, escrito por homens com suposta inspiração de Deus e trazendo uma história de pessoas que acumularam ideias equivocadas ou não e colocaram no papel da maneira como acham. Enquanto que o livro de Urântia, ele é uma revelação, então é feita não por humanos. Então, para mim, tudo que está no livro de Urântia é verdade, mas essa é uma questão pessoal. Cada um tem a liberdade de fazer a interpretação que quiser daquele estudo que está fazendo daquele documento ali. Então, o que está retratado no livro de Urântia, para mim, é a mais pura verdade. Mas, claro, cada um faz a sua própria interpretação daquilo ali. Então, Moacir, não sei, é uma questão muito pessoal essa da gente achar se está certo ou está errado ou não está, né? Não tem. Eu só acho, Henrique,
E você pode verificar, mesmo nós estudando o livro de Orantes em conjunto, a gente tem muitas dúvidas a respeito. Agora, como que eu vou crer? Sim, Como é que eu vou crer exatamente? Aliás, até a própria interpretação do livro de Orantes é difícil de ser feita. Então, cabe a mim e a nós termos certas suspeitas, né? Então, por isso, essa divergência, né? Na verdade, eu só acho, sempre pensei nisso, Jesus viver 37 anos, né? Não sei quantos anos exatamente, que o livro de Urântia diz, é que ele poderia ter vivido mais e teria um legado até... Legado não, o legado dele é extraordinário. Os apóstolos conseguiram fazer com que transferiram, né, toda essa, esse legado de Jesus para a humanidade. Isso está escrito, agora cabe a nós a interpretação, né? é. É assim, os reveladores nos dizem que a dúvida, a suspeita, é a fonte da busca da verdade. Então, cabe a cada um de nós procurar a verdade está em Deus. Quando a gente tem fé, acredita em Deus, a gente pode eventualmente ter um vislumbre mais próximo para fazer uma avaliação se aquelas coisas que nós estamos recebendo têm procedência, são verdadeiras ou não. Eu, no caso do livro de Urântia, eu sinto no meu coração que o que está ali é verdade. Mas eu aceito a ideia de que as pessoas tenham dúvida, Moacir. Não, todos nós temos dúvidas. Obrigado pelos seus pontos aí, por ter comentado, tá bom? Diga lá, Caio. Primeiro, com o que o Moacir falou aí, Moacir, primeiro, nunca perca esse negócio de contestar, de duvidar, né? Eu acho que isso daí é o que é razoável para todo mundo que tá realmente tem uma sinceridade em querer aprender, né? O que o livro fala. E eu passei uma parte da minha vida tentando desacreditar o livro de verdade, lendo e falando, ah, cara, isso aqui não é possível, não é desse jeito, etc. E o único jeito de você saber o que é verdade ou não, tem coisas que é simplesmente a fé. E a fé é uma coisa tua, né? Tua com o teu ajustador. Então, sempre você tem alguém que você pode perguntar se algo é real ou se não é. Do resto, a gente sempre vai ter dúvidas, né? Do que é verdade, do que não é verdade. Então, sempre é um exercício de fé, né? Com respeito ao voltando ali a Jesus, acho que tem duas coisas no livro de Urântia que a gente muitas vezes subestima um pouco o impacto, tá? Uma é a parte da administração pública de Jesus. Se vocês forem ver, ele ficou nem 3 anos fazendo ministração pública, tá? É uma carreira de um orador público, etc., extremamente curta. Se bobear, uma das mais curtas de um instrutor religioso nesse mundo, né? Acho que a maioria dos instrutores religiosos aí tem carreiras muito maiores do que essa de 3 anos, né? E olha o impacto que gerou na história da Terra, tá? Então, é uma coisa, assim, de um impacto enorme, tá? Por quê? Porque dentro dos ensinamentos ali, apesar da imprecisão e dos problemas que houveram dos apóstolos, né, de ter algum nível de distorção da mensagem, mas eram ensinamentos que continham verdades, né? E a verdade era poderosa, né? Então, alguma verdade existia e essa verdade fez todo o impacto que fez, né? Outro que a gente subestima muito é o impacto, por exemplo, da raça violeta é, na, na nossa história, né? Na história do planeta. Se vocês forem verem ali na saída do primeiro jardim, tinha mil e poucos indivíduos, né, de raça pura. É muito pouco, é muito pouco. E mesmo assim, a gente tem
ou eles falam que artes, gosto pela música e essas coisas mais elevadas são heranças desse sangue, né? Que a gente recebeu muito pouquinho, tá? Então, as coisas que são verdadeiras, que são reais, elas geram um impacto muito maior, exponencialmente maior do que o que foi feito ali, né? Porque são coisas que se multiplicam dentro da gente, se multiplicam no mundo, né? Então, Jesus, eu acho que seria um desejo enorme que não tivesse sido 3 anos a parte pública dele, que tivesse sido muito mais, né? Infelizmente não foi possível, mas olha as lições que foram dadas, né? É uma coisa magnífica. Então, a missão foi cumprida e o que era para se dar a mensagem ali foi cumprido. E eu acho que hoje o desafio da humanidade é resgatar a mensagem real, né? Que a mensagem real ela foi perdida um pouco, né? Pela imperfeição de todos nós, né? E as instituições que levaram as mensagens, tudo se perdeu um pouco a mensagem. E existem caminhos para esse resgate da mensagem. E um dos caminhos é o livro de Lântia, tem outros caminhos mais de muitos crentes de várias religiões que hoje têm um conceito da mensagem mais próximo do que foi realmente a mensagem de Jesus, né? Não precisa ser necessariamente o que está no livro. Obrigado, Caio. Oi, Angélica, está com a mãozinha levantada e já está até preta de esperar a mãozinha aí. Assim, o que eu sinto é que Jesus aguentou até demais aqui nesse nosso planeta, porque a dimensão de evolução espiritual dele era tão, tão, tão elevada que deve ter sido muito difícil para um ser humano, com a pureza, a amorosidade dele, com a dimensão espiritual dele, se manter aqui no nosso planeta, orante a Terra. Então, eu concordo plenamente que ele foi cedo, sim, teve uma morte prematura, como muitos outros. Eu faço parte também de um outro grupo, onde o fundador também faleceu com 41 anos e deixou também um ensinamento maravilhoso. Então, são seres que realmente têm missões muito maiores saindo daqui. Eles deixam o legado, o ensinamento deles e mostram o caminho, a verdade, a vida, e depois, sinceramente, não tem mais sentido continuarem aqui, porque realmente não deve ser fácil para eles. Então, eu concordo, sim, muito com a ida de Jesus nos seus, não sei quantos anos, na Bíblia se fala 33, mas no livro de Urante acho que é 6. Então, eu concordo, porque realmente seres muito puros, muito elevados, pregando só o amor, a compreensão, a compaixão, não dá para ficar muito tempo por aqui. Só isso. Muito obrigado, Angélica. Nada. Eu penso Eu acho que assim, posso dar o meu palpitezinho de um pode, centavo? claro, claro. Todos podem. E se nós não sabemos o que passou pela cabeça dele, certo? Ele tinha família, não é? Ele tinha, nessas alturas, 7 irmãos, tinha os cunhados, cunhadas, a mãe. E se, ao invés dele morrer, ok, vai acontecer, eu morro e pronto, e se eles começassem a matar, a judiar os parentes dele? Tem que ver nisso, entende? Eu passei por isso na vida. O meu medo não era que acontecesse comigo, mas que acontecesse com a minha filha, com a minha mãe, com meu irmão. Então, tem tudo isso que nós tem que pôr no caderninho de perguntas para quando chegar lá. E se lembre que ele Obrigada. instruiu os apóstolos a fugirem, né? Quando a violência chegasse. Ele falou que a violência ia chegar, como ia chegar, quando o exército entrasse de Roma, etc. Ele instruiu os apóstolos a fugirem, porque ele sabia que
talvez o jeito mais eficiente de salvar o ensinamento dele era salvar os mensageiros e ele se entregar para saciar uma sede de vingança ali que o Sinédrio tinha, né? Então, acho que foi muito bem pensado, né, no lado dele. Muito bom, Caio. Oi, Lúcia. Mas, na verdade, acho que é o Bauman que está ali escondido atrás da tela negra. Lúcia, Bauman, seu microfone está fechado. Eu vou passar para a Dani aqui, tá bom? Sou eu. Ufa. Ah, então vai. Mesmo. Desculpe aí, Fala. tá fechado. Não, é É, assim, o que é que eu penso? Eu estava ouvindo todo mundo aí e eu estava aqui só raciocinando. Eu acho que nós estamos muito assim preocupados e ligados com o físico de Jesus. Jesus quis mostrar para nós que nós estamos além do físico, sabe? Então a gente está muito voltado para o físico, porque ele morreu novo, porque isso, porque aquilo outro. Então, assim, na minha concepção, a gente não está vendo o que está por trás do físico, certo? O físico para Jesus naquele momento já não existia, porque ele não era mais o físico, ele já era uma outra coisa, ele já era ele próprio, Deus, né? Ele. E a Angélica falou uma coisa, o caminho, a verdade e a vida. E é isso aí, são coisas que a gente tem que estar muito, na minha concepção, muito consciente. O que é o caminho, né? Que é, na verdade, uma jornada interior, né? O que é a verdade? É o reconhecimento da unidade, nós com o próprio Deus. Né? O que é a vida? É a existência livre do medo e da ilusão que nós temos naturalmente, que é o exterior. Que nós hoje estamos falando de Jesus como uma pessoa que é uma pessoa exterior. Jesus, quando ele se entregou na cruz, ele já tinha, já não era mais ele. Ele estava só mostrando assim, isso aqui não existe mais. O físico não funciona, o físico não existe. Foi um empréstimo que me deram para que eu chegasse onde nós temos que chegar. Eu não sei se eu me fiz entender, mas eu compreendo isso internamente perfeitamente, mas eu não sei me expressar. Me desculpem aí. muito bom, Lúcia. É. Ô, Dani, diga lá. Então, Henrique, na última reunião eu entrei, te teci vários elogios, inclusive. Eu cheguei já no final e eu fiquei encantada com o que tu tinha falado, que foi na hora que eu entrei, estava falando exatamente, nós não somos descendentes de Adão e Eva, que é o questionamento que o Aélio, que quero até fazer aqui um comentário com uma pessoa que eu acho incrível, exatamente por ele ter essas opiniões contraditórias e tudo, porque traz uma abertura para essas discussões mais ricas. E eu acho que a essência da coisa é exato que eu até falei, gente, Henrique, eu vou colocar isso em prática na minha semana. Eu realmente coloquei, gente, não estou mentindo aqui para vocês, não. Caiu assim uma ficha para mim. A gente que vem de religiões e tudo, a gente acha muito que nós somos descendentes do Adão e Eva, e quem vem da Bíblia sabe que eles falharam e tudo. Eu acho que essa essência de saber, de fato, que você não é aquele descendente do Adão e da Eva, é que muda tudo, assim, e que a essência do livro de Urântia também traz para a gente, porque é muito sutil, entre aspas, mas porque faz muita diferença, é um impacto muito grande. Independentemente dessas discussões, Jesus, o não sei o quê, não, você saber que você não é descendente, você não, enfim, como a última que falou aí, que eu esqueci aqui, não sei quem foi. Não sei se eu me fiz entender, mas tô aqui falando, sabe? Acho que é isso. E que foi o que o Hélio levantou o questionamento inicialmente aí. Obrigado, Dani. A Dani está comentando isso daí porque na aula de quarta-feira da escola foi discutido esse tema de Adão e Eva.
nós falamos, abordamos essa mesma questão, por isso que ela está levantando aqui. É, de fato, essa questão entre os cristãos do pecado original, da falha adâmica, de Deus ter se arrependido de ter feito o homem, de Jesus ter vindo reconciliar o homem com Deus, com seu próprio sangue, bababá, é uma crença cristã fundamentada em cima desses ensinamentos que estão em algumas escrituras da Bíblia e que distorceram completamente toda a história e toda a realidade, e que faz com que nós tenhamos na nossa cultura, a gente carregue essas cracas, esses dogmas impregnados em nós, e a gente tem uma dificuldade danada de se livrar disso. E é por isso que o livro de Urântia é maravilhoso, no sentido de mostrar, olha, aqui na Terra, a humanidade começou com Anton e Fonta, há 1 milhão de anos atrás. Adão e Eva estiveram entre nós aqui há 37, 38 mil anos. Ou seja, foi ontem que Adão e Eva estiveram aqui. 1 milhão de anos antes já existia o homem, né? Então, essas distorções acabaram fazendo com que os cristãos levantassem uma série de crenças e dogmas que não ajudam em nada o nosso desenvolvimento espiritual. É preciso a gente se livrar dessas crenças para entender que não é assim, né? Eu me lembro de um período de busca meu que a gente tinha que voltar para casa. O significado de voltar para casa é ser recebido de volta pelo nosso Pai, porque nós teríamos que restabelecer a nossa perfeição que tinha sido perdida com a queda de Adão e Eva. Então, eu tinha deixado de ser perfeito também, porque Adão e Eva tinham caído. E para recuperar a minha, a minha casa com Deus, eu tinha que expurgar isso daí, pagar todos esses pecados. E a lista de coisas que eu tinha que fazer para superar isso era um negócio absurdo, impossível de ser cumprido, né? Então, eu imagino que muitos de nós passamos por situações semelhantes. É importante a gente se libertar da escravidão dessas ideias equivocadas e abrir a nossa mente para a ideia de que o nosso Pai Celestial é um ser de amor muito, muito maior do que é o nosso Pai terreno. O nosso Pai, ele está conosco antes de que nós possamos ser tratados exatamente como filhos. Aqui a gente é filho de Deus, pode ser considerado filho de Deus pela nossa fé. Quando nós realmente temos fé em Deus, e essa fé nos dá essa convicção da existência de Deus e da criação dos homens e da irmandade dos homens. Antes que a gente tenha essa fé, nem filhos pela fé nós podemos ser considerados. E mesmo assim, o Pai está lá nos habitando para nos conduzir até Ele, para fazer com que nós venhamos a ser filhos dele, né? E o filho evolucionário, ascendente, é aquele que já alcançou a fusão com o seu ajustador do pensamento, portanto, construiu essa alma e alcançou a fusão com o ajustador do pensamento. Mas nós já somos aqui filhos pela nossa fé. Então, se a gente não tem essa lucidez sobre a figura do nosso Pai, de um ser de amor que nos criou
num ambiente de imperfeição para que nós pudéssemos evoluir para chegar até a perfeição do nosso Pai, nós fazemos milhões de conjecturas completamente equivocadas, né? A gente precisa sempre lembrar que nós nascemos imperfeitos e que o nosso objetivo é chegar na perfeição do nosso Pai. E principalmente que o nosso Pai está do nosso lado, é o que ele falou. Eu vou caminhar do teu lado o tempo todo. Eu vou me afligir com as tuas aflições. Quando você precisar, se segure em mim. Pega aqui na minha mão. Nós vamos junto para chegar até lá. Então, a perfeição, a imperfeição, implica na vivência de um ambiente onde nós desconhecemos a maioria das coisas que nós temos que conhecer, nós temos que aprender. Esse é um aprendizado. E muitas vezes a gente se põe contra esse aprendizado. A gente acha que nós estamos sendo afligidos, quando, na verdade, nós estamos sendo testados e provados para o nosso crescimento. Nós já discutimos outras vezes. A gente precisa de tolerância, a gente convive com as pessoas que demandam tolerância da nossa parte, que é para aprender essa tolerância, aprender a ter respeito, né? Muito bem. Alguém mais quer levantar algum comentário sobre essa questão? Eu acho que quero falar uma coisinha. Fala, Angélica. Assim, para o Moacir. Moacir, o que me prende no livro de Urântia não é só, claro, o ensinamento, esse teria que ter prioridade. Mas quando eu estou diante de um Henrique, de uma Sueli, de uma Lilian, de um Dalmolin, de um Roberto, enfim, desses grandes buscadores, como agora estamos tendo também o Caio no grupo, que conhece o livro do começo ao fim, são pessoas tão inteligentes que se aprofundaram tanto que eu realmente não tenho dúvida de que eu estou sendo seguida por algo maravilhoso. Eu realmente não sou uma grande estudiosa, não. Sou uma grande participativa, porque ainda sou muito dona de casa e tenho idade, então meu círculo de amizade, meu círculo de busca é grande, e eu não tenho muito tempo, às vezes, para sentar e estudar, não que eu não goste. Mas eu me prendo muito vendo esses seres, sabe? Que às vezes eu falo, não, são gênios, são sábios, o que que eles são? Mas isso me prende bastante, me prende muito, porque eu não estou na mão de leigos, não estou na mão de qualquer buscador de igreja, e gente que frequenta a igreja, ou sei lá, outras igrejas. Então, isso me prende bastante. Só isso. Obrigado, Angélica, Viu, pela lembrança. viu, Oi. Angélica? Fala, querido. Já que você mencionou meu nome, eu tenho dois ou mais ídolos meus dentro do nosso estudo. Eu não vou falar o nome, porque, É, né? Mas eu, há 5, 6 anos atrás, eu já venho estudando o livro do Urântia, como também outras filosofias, outras religiões, etc, etc. Eu tenho uma experiência, assim, sou leigo, né, no assunto, sou bastante limitado, por isso as grandes dúvidas. Agora, o que eu não posso fazer é colocar uma venda nos olhos e seguir sim, o que me apresentam, entendeu? Foi o que sim, o Caio sim. falou, a dúvida ela é muito É importante. muito bom.
porque eu aprendo todos os dias. Hoje eu posso ter dúvida e chegar a uma conclusão depois dessas apresentações aí, eu mudar de opinião. Isso não muda nem nada. Mas realmente eu sou muito cético assim nas coisas, sabe? Não é porque, mas o livro Durante. Às vezes eu questiono o livro Durante, até, desculpe, hoje eu estou meio atacado aí. Sincero. Os grandes, veja bem, quando a gente fala todos os mundos, né, que existem, isso é novidade para mim. Eu comecei a entender o livro de Urante, e me interessar, porque eu nunca, a gente só via falar no céu, né? Mas como que é o céu? É os anjinhos tocando harpa? Eu nem quero ir para aquele lugar lá. Vai ser um caos total, não é mesmo? Mas agora eu vou falar o nome. O Dalmolin, quando eu comecei a ver, e o próprio Caio, foram as pessoas que me incentivaram a entender exatamente o que é esse mundo, né? O mundo de Urântia, essas outros locais, né? Isso me despertou a atenção e porque a vida do Cristo eu aprendi, estou aprendendo já desde que eu tinha 7 anos de idade. Então, tem muita coisa que é repetitiva e que a gente já sabe e que a gente fica batendo na mesma tecla, né? Claro, se aprende muito. Eu li os 9 livros do Cavalo de Troia. Faz 5 anos, 6 anos que eu leio o livro Durante. Eu pertenço a outras agremiações ou filosofias aí. E estou aprendendo todos os dias. Mas, como falou Caio, a dúvida é muito importante, porque não adianta eu pôr vou ser repetitivo, pôr uma venda nos olhos e seguir aquilo. Isso não adianta em nada, né? Eu já falei demais, já, desculpe. Pena, Moacir, Moacir. é, uma coisa interessante que você falou é esse céu com anjinhos tocando harpa, né? Eu não quero ir para esse lugar. Eu me lembro quando eu era criança, eu aprendi isso na Igreja Católica e eu falava assim, cara, isso daí deve ser um inferno. Eu vou para lá e vou ficar sem fazer nada. E eu sou uma pessoa que não gosta de ficar sem fazer nada. Para mim é um inferno. E eu falava assim, se o céu for isso, eu não quero ir para esse lugar de jeito nenhum. É verdade. De jeito nenhum, cara. Eu gosto de fazer as coisas, trabalhar, né? É o que me dá ânimo, né? Então, é interessante. E uma coisa, assim, que hoje eu entendo melhor para mim, tá? E eu entendo que no livro de Dante isso está em muitas páginas, talvez não escrito dessa maneira, mas o crescimento espiritual, ele é, ele é difícil. Ele é um negócio que te dá perplexidade, talvez alguma coisa que você não aceite de primeira. Os ensinamentos verdadeiros, eles exigem que a tua mente digira eles, sabe? E não é só a tua mente, é a tua mente com tudo, todas as tuas capacidades, sabe? Ele te instiga, ele gera um desconforto. Não é confortável. É muito mais confortável você ir numa igreja, baixar a cabeça para o que falam, e falar assim, Senhor, é isso que eu vou seguir, tá? Mas isso não é uma fé verdadeira. Uma fé verdadeira ela é criada desse embate de alguém querendo conhecer algo e alguém tendo que digerir algo para realmente conhecer, né? Viver aquilo. E não é fácil, ele é uma luta constante. E isso é bom, porque isso, para mim, denota crescimento. A hora que a gente está se debatendo, sabe, com algo, querendo aprender, mas talvez não concordando, a gente está se debatendo, a gente está no processo. É uma evidência muito grande que a gente está no processo para construir algo novo, né? Que é onde está o crescimento.
Só aceitar não gera nada novo, né? Então, é muito importante, eu considero muito importante se manter nessa postura de dúvida, sabe, de instigar, etc. Acho que quando a gente não cresce, a gente simplesmente pode ignorar, né? Ignora um conhecimento, ignora um assunto. E eu acho que mesmo as pessoas aqui que são bastante inquisitivas, né? Eu não vejo nenhum de vocês que vem com dúvidas sinceras, o Aélio, que muitas vezes vem com dúvidas bem sinceras. Não vejo um ignorar o assunto ou querer desconversar. É querer entender melhor, mas entender melhor através de fechar talvez uns buracos que fique, sabe, daquele ensinamento, sabe? Algumas conexões que talvez ainda não foram feitas. E isso é onde aqui, né, esse grupo aqui ajuda mais, pode ajudar mais a gente, né? Porque cada um aqui tem sua vivência, tem sua história, tem seus embates. Eu tenho certeza aqui que muitos de vocês tiveram muitos embates, né, com o livro até aceitar, né? Mas tudo isso tem um valor imenso, né, para a gente, né? E esse negócio de gostar de uma pessoa, de outra, etc. Acho que aqui o importante é a gente crescer junto. A gente está aqui, né? Somos todos aqui imperfeitos. A gente só está fazendo tentativas, cada um do seu modo, né? De chegar a um destino comum. E todos nós somos imperfeitos nas nossas tentativas, né? E então, no fim das contas, a admiração que a gente pode ter é a admiração lá final, né? A Deus. E o resto são caminhos. São caminhos que a gente, né, cada um de nós aqui dá talvez um caminho novo, né? Um caminho diferente, talvez um caminho que bata mais com a gente, né? Com o outro. Então, que estamos todos no mesmo barco remando, né? Espero que para no mesmo sentido. Obrigado, Caio. Obrigado, Moacir. Só tem dúvida quem procura a verdade. Se não procura, não tem dúvida. Então, muito bom. Muito bem, pessoal. Mais alguém quer falar de alguma das coisas que nós já discutimos aqui hoje ou alguma coisa nova? Hoje a provocação rendeu aqui panos. Ótimo. Maravilhoso. Foi bom, muito bom. Diga lá, Hélio. Está no mudo, Hélio. Seu microfone está fechado, Hélio. Desculpe. Eu estava dizendo o seguinte: Biscoito. a nossa metodologia de estudo aqui nas salas é basicamente ler o documento a documento, tópico a tópico, parágrafo a parágrafo, e, no maior das vezes, a gente foge um pouco do estudo. Não que isso seja mal, não que isso seja mal, mas, de certo, a gente, às vezes, ao fazer tais coisas, a gente não aprende efetivamente o documento que está sendo lido. A gente acaba ganhando outros conhecimentos, outros experimentos, outros aprendizados. Mas o documento que a gente está lendo, a gente passa por cima. Eu estou estudando durante desde 2013, 2014, e o que eu percebo é que mesmo entre os nossos medalhões, esse termo medalhões eu trouxe da maçonaria, os que estão no nível mais alto, a cada novo nível ganham uma medalha que acaba fazendo um colar, então eles são os medalhões. Mas aqui entre nós tem os veteranos, e para mim, tem veteranos que são dignos de destaque, mas alguns realmente só têm a superfície, só a superficialidade. E não é por limitação, não. É porque estudam superficialmente mesmo.
Quer dizer, o fato de ler não significa estudar. Mas, enfim, vamos voltar lá ao documento de hoje, no tópico, no parágrafo 2. Já que nós temos um pouquinho de tempo para... Sim, temos sim. Lá, Então, tá lá o parágrafo 2. eu teria a mesma curiosidade que o Natanael. Aliás, eu tenho um apreço pelo Natanael. Não sei por quê. Eu me Também não. identifico com o Natanael. E ele fez um questionamento. O questionamento dele é o seguinte: puxa vida, nós gastamos um dia inteiro, provavelmente desperdiçamos esse dia, porque nós, por algum motivo, não agimos igual ao João Marcos. Eu vou destacar o aspas para Natanael. O que há de errado com a maioria de nós, e ele afirma, é que nos entregamos apenas para metade do nosso coração. Eu não vou explicar essa frase, eu vou só provocar e quem sabe alguém pode explicar. Obrigado. Muito bem. Não sei se alguém quer responder, mas diga lá, Roberto. Olha, eu acho que a chave da interpretação está em que significa se entregar a Deus com metade do coração. Tem uma outra afirmação fundamental no Evangelho do Amor de Jesus que diz assim: amar a Deus sobre todas as coisas, com todas as forças, entendimento, alma e coração. O que significa amar a Deus com todo o coração? Todas as forças do corpo, todo o entendimento da mente, toda a alma, e agora a minha resposta: todos os níveis de vida do coração. Então, essas duas frases, amar a Deus com as forças do corpo, entendimento da mente, a alma e o coração. E o que é o coração pela metade? Eu não uso todas as forças do meu corpo no meu amor a Deus. Quando eu estou com todo o coração, todas as forças do corpo, Deus quer que eu faça isso. Então, eu movimento com vontade meu corpo, todas as forças, eu caminho, com todo entendimento, tudo que eu sei, eu dedico para Ele, toda a alma. Então, pela metade do coração, eu não estou com todas as forças e tal. Agora, o que significa metade do coração? É o seguinte: o coração, para mim, é o centro da vida. E a vida tem vários níveis. Tem a vida material, a vida mononcial, a vida espiritual finita, a vida absoluta, até a vida absoluta do ajustador. Eu acho que amar a Deus com todo o coração, ou se entregar a Deus com metade do coração, que seria o oposto, é com todos os níveis de vida do ser. A vida do corpo, a vida da alma, tudo dedicado a Ele. E aí eu concluo. Muitas vezes Jesus fala, a gente mesmo usa essa expressão, você mora no meu coração, né? Que diz, eles usam isso. Então, se a gente vê o coração como esse movimento da vida, de pulsar, essa pulsação da vida do corpo material, da alma, do espírito, isso abrange tudo do ser. Eu fico imaginando, às vezes eu questiono, o que seria adorar a Deus com todo o coração? Aí, às vezes, na minha adoração, eu fico imaginando que todas as pessoas estão em Deus e que Deus está no meu coração. E que se eu amar Deus no meu coração, de certa maneira, eu vou regar todos os seres do universo em Deus que mora no meu coração. Quando eu entro nesse pensamento,
às vezes a minha adoração vai de um jeito que começa a expandir uma presença no coração. E, então, esses são os significados, às vezes até alguma experiência, do que significa se entregar a Deus com metade do coração e o que significa amar a Deus com todo o coração. E, finalmente, olha o que o Marcos fez, o menino Marcos, foi lá, quem não queria ter feito aquilo, né? Segurar o negócio de Jesus e falar, mestre, eu quero ir com você. Isso que Marcos fez, comentando o que a gente leu, às vezes me faz pensar assim, será que se eu resolver, será que se eu for com o meu livre-arbítrio e orar a Jesus ou insistir por algo de valor, como o Marcos fez, será que isso não modifica alguma coisa? Então, às vezes eu penso nisso quando eu vejo o que aconteceu com o menino Marcos. Muito obrigado, Roberto. Algum outro comentário sobre esse ou outro tema qualquer? Eu acho que assim, o que o Natanael colocou ali tem um fundo de uma realidade que é nossa, que é justamente o da gente titubear na falta da certeza da nossa fé, da nossa crença no nosso Pai. Então, isso acontece quando a gente não consegue manter a nossa retidão, manter a nossa lealdade, porque a nossa fé não é suficientemente forte para fazer com que a gente tenha essa determinação. Nesse caso específico, a inquietação do Natanael era procedente, mas provavelmente, se eles insistissem de ir com Jesus ali, eu acho que eles não teriam tido sucesso, né? Jesus não queria ser acompanhado com ninguém. Ele decidiu se fazer acompanhado do menino Marcos, talvez motivado pelo entusiasmo do Marcos, mas eu acho que esses outros apóstolos dissessem, "Ah, nós vamos junto, não queremos nem saber", ele ia dizer, não, vão coisa nenhuma, né? Eu não quero que vocês venham. Mas é só um achômetro, não é só um palpite, né? Porque Tudo bem. Oi. eu imagino que é só uma imaginação, né? Que o Natanael vinha o ímpeto do João Marcos ali, né? A abertura e talvez o não titubear dele como indicações dessa sinceridade de coração, né? De ir se entregar, não importa o que, né? Para estar ali com Jesus, etc. E talvez ele se tivesse algum remorso de não ver isso nele mesmo e nos outros apóstolos, né? Sim, sim, Eu acho que muito na vida de Jesus, e que está escrito ali no livro de Urântia, tem muitos exemplos desse tipo. Se lembra quando teve um dos instrutores que era do Sinédrio, depois quis virar um dos 70, que pediu para ir para Jesus e ele tinha muito dinheiro e Jesus falou, olha, doa tudo né, e vem. E o cara não quis, né? uhum, E aí até perguntaram os apóstolos para ele, nossa, a gente tem que, né, se desfazer de tudo para estar contigo, né? E ele falou, não, olha, não é isso. O problema é que aquela pessoa, esqueci o nome não sei se é Amós, alguma coisa assim. O problema é que ele tinha o coração dividido entre o dinheiro, as riquezas dele e o trabalho. E para ser discípulo, você tinha que ter o coração inteiro no trabalho, né? E o ápice disso tudo foi Jesus próprio ter entregado a vida, né? Como um exemplo de que vale a pena entregar a vida
de uma verdade que é além, né? Que não importa as coisas aqui, né? Se você vive de todo o coração, uma realidade, uma vida que é além daqui, né? Então, isso são exemplos do que é esse, né, o de todo o coração, né? Fazer algo de todo o coração é não nem medir esforços e nem contar esforços, né? No sentido do que você acredita, né? De todo o coração. Então, para mim tem vários exemplos ali do que seria esse fazer de todo o coração, né? Muito bom, Caio. Bem lembrado. Muito bem, pessoal. Mais alguém?